Salve, salve galeritia, bom dia! Vamos continuar nossa conversa sobre eletricidade e compreender como é que funcionam os geradores e, consequentemente, as nossas usinas de energia elétrica. Então, olha só, inicialmente eu tenho aqui, pessoal, um conjunto de 3 objetos. Tem o balão, tem uma blusa e tem uma parede. Todos eles estão com distribuição de cargas positivas e negativas no seu interior de maneira igual. Ou seja, o balão está neutro, a blusa está neutra e a parede também está neutra. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar esse balão e vou esfregar aqui na blusa. Quando eu esfrego na blusa, eu vou ter um processo chamado de eletrização por atrito. Nesse processo de eletrização por atrito, o que eu consigo perceber? Que eu acumulei uma quantidade de cargas negativas no balão e uma quantidade de cargas positivas na manga da blusa. De modo que agora eu sei que cargas positivas e negativas se atraem. Quando eu coloco o balão ali no braço da blusa, eu percebo que o balão ficou grudado por causa da força elétrica. Quando eu tento colocar esse balão do outro lado, eu percebo ali que inicialmente eu vou ter que o excesso de cargas negativas minhas irão repelir um pouquinho as cargas negativas que estão na parede, mas de certo modo as cargas negativas do balão ficaram mais próximas ali das cargas positivas da parede. Então eu vou ter esse processo de atração também, de modo que o balão também gruda na parede. Agora preste atenção no seguinte, se eu pegar e esfregar esse balão ainda mais ali na minha blusa, então vou causar um processo de eletrização muito maior, vou aumentar o desequilíbrio de cargas, de modo que quando eu solto o balão, eu vejo que o balão já gruda imediatamente na blusa. É tipo aqueles fios de cabelo, quando você está penteando o cabelo, que o fio gruda em você e você tenta tirar ele e volta, você tenta tirar ele e volta, ele não para de voltar nunca, né? Então esse processo aconteceu por causa do processo de eletrização por atrito. E ali a gente está tendo essa força de atração prevista lá por Coulomb, né? Chama-se lei de Coulomb, essa força de atração. Aqui é o seguinte, eu vou colocar 2 cargas para poder verificar como é que funciona o campo elétrico no interior de uma carga. Vou colocar uma carga positiva e consigo observar que as linhas de campo estão sempre saindo dessa carga positiva. Então as setinhas estão sempre para o lado de fora. Quando eu pego aqui e coloco uma carguinha negativa, o que eu percebo? Que na minha carga negativa, as setinhas entram na carga negativa. Então eu percebo um campo elétrico que sai do polo positivo e vai para o polo negativo. Então essa é a direção de ação do campo elétrico entre 2 cargas. Quando eu coloco essas 2 cargas juntas, aparece para mim uma grandeza, que eu vou chamar de diferença entre os potenciais. Que potenciais? O potencial positivo e o potencial negativo. A diferença entre o potencial positivo e o potencial negativo chama-se diferença de potencial. A gente conhece esse nome também como tensão. Essa tensão ela é medida em volts, ou seja, isso vai me dar a voltagem, a quantidade de energia que eu consigo armazenar devido à diferença dessas cargas. Então aqui eu tenho um pequeno circuito que eu vou mostrar para vocês como que funciona essa diferença de potencial, essa voltagem. Tenho ali 3 pilhas conectadas. Essas 3 pilhas têm uma diferença entre os potenciais, ou seja, de cargas no polo positivo e cargas no polo negativo, que vai me dar um potencial de 4,5 volts, porque elas estão ligadas serialmente, uma na frente da outra. Então 1,5 volts de uma pilha, mais 1,5 de outra, mais 1,5 de outra. Aqui eu vou ter aqui os elétrons dentro de um fio. Esses elétrons, no momento que eu coloco aqui essa bateria, esses elétrons tendem a aumentar o fluxo deles por esse fio. Isso eu chamo de correnteza de elétrons, que é a corrente elétrica. Essa diferença entre as tensões gera um movimento ordenado dessas cargas. Eu disse que para vocês que o movimento ordenado dessas cargas chama-se corrente elétrica. Naturalmente eu tenho um fluxo de elétrons dentro desse fio. Conforme eu diminuo a quantidade de pilhas, eu vejo que a corrente de elétrons também vai diminuindo, porque praticamente não sobram diferença entre os potenciais para poder movimentar os elétrons. Então todas as vezes que eu mexo na quantidade de pilha, na minha fonte de energia, naturalmente eu mexo na quantidade de cargas elétricas ou de corrente elétrica que vai passar por aquele meio. Outra coisa que eu posso fazer também é modificar o tipo de material que recebe esses elétrons. Cada material ele possui uma resistividade diferente. Então a resistividade ou a resistência eu vou medir pela letra R. Então imagina o seguinte, pessoal, se eu pegar e mudar o tamanho desse R, que eu vou chamar de resistência,
eu vou perceber uma diferença na quantidade de elétrons que vão conseguir passar por ali. Então, quanto maior for minha resistência, menos eu permito a passagem de elétrons. Então, se eu aumento a resistência do fio que vai transmitir a energia, eu vou conseguir ter menos elétrons para poder alimentar meu sistema. E aí, a gente consegue lembrar lá dos nossos conceitos de energia. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então eu vou ter sempre a transformação de energia em outro tipo de energia. No caso do resistor, ele transforma a energia dos elétrons em energia térmica. E agora a gente vai falar sobre a consequência do magnetismo na eletricidade. Então eu tenho aqui um pequeno ímã, e o que eu vou fazer com esse ímã? Eu vou passar esse ímã que tem um campo magnético para essa espira. Percebo ali as linhas de campo magnética, que são essas setinhas que estão aparecendo aí para vocês. E agora eu vou segurar esse ímã e vou passar ali por dentro dessa bobina. Então essa pequena bobina que apareceu aí para mim, ela está cheia de elétrons na sua superfície que a gente chama de elétrons livres. Então esses elétrons estão ligados por uma força que a gente chama de força fraca. No momento que eu passo por ali esse ímã dentro dessa bobina, eu gero um processo chamado de indução. O fluxo do magnetismo, ou seja, a variação do campo magnético, é capaz de estimular o movimento das cargas elétricas que estão ali naquela bobina. E aí com isso eu consigo gerar corrente elétrica. Então isso é uma espécie de um gerador. Perceba que quando eu passo o ímã para frente e para trás, a luz começa a acender e apagar. Esse tipo de gerador, ele gera corrente para um lado e depois para o outro. De um lado e depois para o outro. A gente chama de gerador de corrente alternada. A energia gerada, por exemplo, pelas hidrelétricas, elas geram energia por meio desse processo de movimento de ímãs em relação a bobinas. Então ele gera uma corrente do tipo alternada. Por isso, pessoal, que a tomadinha lá do pino da casa de vocês tem pelo menos 2 furos. O certo é 3, né? Porque um é para fazer o aterramento. Mas os 2 furos que estão conduzindo energia, eles existem porque a corrente é alternada. Então, ora ela chega por um lado, ora ela chega por outro. Então, por isso que você tem que ter 2 pinos na tomada quando eu estou falando de uma energia do tipo alternada. E eles vão fazendo esse ciclo alternadamente entre um polo e outro. Entre um polo e outro. Beleza? Então, olha só, pessoal. Vamos entender agora como é que funcionam alguns desses processos de transformação de energia. Eu quero que você imagine que, naturalmente, um dos principais desafios que nós temos para a humanidade é compreender como é que funciona a energia. Nós utilizamos uma quantidade muito grande de energia nos nossos carros, nos foguetes para a gente mandar para o espaço, nas nossas casas. E a nossa civilização, cada dia que passa, necessita mais de energia. Sabemos que não temos a capacidade de criar e nem de destruir energia, e sim a capacidade de transformar. Então utilizamos algumas fontes de energia para poder transformar na principal energia que nós utilizamos hoje, que é a energia elétrica. Com a energia elétrica a gente consegue aquecer os alimentos, a gente consegue aquecer a água que a gente toma banho, a gente consegue gerar iluminação. Essa energia será produzida em uma usina de geração de energia. Mas o que é uma usina de geração de energia? Nada mais é do que uma fábrica de transformação de energia. E ela vai usar os princípios da indução para poder produzir energia elétrica. Então trouxe para vocês aqui, ó. Primeiro caso, uma usina hidrelétrica. Uma usina hidrelétrica utiliza a força das águas dos rios para poder gerar energia que a gente chama de energia elétrica. Qual que é uma das grandes desvantagens que nós temos em relação às hidrelétricas? É que nós precisamos inundar grandes áreas e muitas vezes acabamos mudando a biodiversidade local devido a esse inundamento de água. Outra usina transformadora de energia que nós temos são as termoelétricas. As termoelétricas funcionam de certa forma como as locomotivas a vapor antiga. A gente utiliza uma caldeira com uma quantidade de água. Essa água ela é aquecida. O aquecimento dessa água gera um movimento acelerado de gases e esses gases giram essa turbina, onde essa turbina acaba variando o campo magnético em relação a uma espira. E assim a gente também vai ter uma corrente elétrica induzida, gerando a tal da energia elétrica. Ou melhor,
Gerando não, né galera? Transformando energia elétrica. Mas para poder aquecer essa água da caldeira, nós precisamos fornecer algum tipo de energia. Até porque para transformar energia, nós precisamos pegar a energia de um estado e mandar para o outro. E o que as termoelétricas fazem? Elas utilizam queima de biogás, de carvão, de combustíveis fósseis no final das contas. E um dos principais problemas acarretados por esse tipo de usina transformadora de energia é o resíduo que ela deixa para o ar por meio das queimas. Então é um meio de transformação de energia de certa forma acessível a ser construído, mas ele gera para a gente esse resíduo que não é interessante. Agora, o tipo de usina de energia mais moderno que nós temos. Essas são as usinas nucleares. Elas podem utilizar dois processos, a fissão e a fusão nuclear. Como que funciona a fissão? A fissão é um processo mais simples. Consiste do seguinte, de você pegar um determinado núcleo de átomo de urânio e você jogar nesse núcleo de átomo de urânio um nêutron. Esse nêutron vai bater no núcleo de átomo de urânio e vai fazer esse camarada se dividir. No momento que esse camarada se divide, ele libera uma grande quantidade de energia. E como que funciona esse processo de transformação de energia em uma usina nuclear? A gente vai ter que as fissões nucleares vão liberar uma quantidade de energia muito grande. A gente vai aquecer a água que estão nos cilindros. Essa água vai se transformar em vapor. O vapor vai passar por essas turbinas. As turbinas irão gerar, criando o fluxo, gerando assim a energia elétrica. As pastilhas ficam guardadas dentro de um tanque de contenção. Esse tanque de contenção é um local em que suas paredes são extremamente espessas e densas, evitando qualquer tipo de contaminação pela radiação emitida nas fissões do urânio. As usinas nucleares são consideradas uma fonte de energia limpa. O único problema que nós temos é que qualquer tipo de incidente em que essas pastilhas entrem em contato com o meio, ou seja, o lixo radioativo, ele demora muito tempo para poder decair e deixar de trazer males radioativos à nossa civilização. Então, um dos grandes desafios que nós temos é o armazenamento dessas pastilhas que são tiradas do processo de transformação de energia. Então, galerinha, vamos lá para a correção de exercícios. Te aguardo. Corrigindo as questões, galerinha. Leia o texto abaixo e responda as questões 1 a 4. A expressão corrente elétrica não é novidade para a maioria das pessoas. Vivemos com ela, estamos acostumados aos seus efeitos, utilizamos a corrente elétrica em nosso benefício mesmo quando executamos tarefas simples como acender uma lâmpada ou ligar um ventilador. Nesse momento, é possível que ela esteja te auxiliando em várias maneiras e você nem está pensando sobre isso. É quase automático. Nesse capítulo, tivemos a oportunidade de olhar mais minuciosamente para essa nossa companheira constante. E para checar o seu domínio sobre o tema, responda as questões a seguir. Questão número 1. Os elétrons em condutor isolado, ou seja, num circuito aberto, ficam parados? Justifique. Então olha só pessoal, quando a gente olha para um circuito que está aberto, que a chavinha está aberta, eu não consigo gerar o fluxo de elétrons de forma ordenada. Mas a gente sabe que a temperatura de um determinado sistema, ele está compreendido entre a vibração das partículas ou das moléculas que compõem aquele sistema. Se o sistema molecular está vibrando, se os átomos estão vibrando, então naturalmente os elétrons também estão se movimentando. Então dentro do fio condutor, os elétrons estão em movimento, um movimento desordenado, um movimento aleatório. Então quando o meu circuito está aberto, eu não consigo gerar uma tensão para poder orientar o fluxo ordenado de elétrons. E dessa forma eu não gero corrente elétrica. Então preste atenção, os elétrons lá dentro estão andando muito loucos. Mas eles não estão andando em um sentido único, gerando uma correnteza de elétrons, tá ok? Questão número 2. Descreva a corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica nada mais é do que o fluxo ordenado de elétrons. Quanto maior é o fluxo de elétrons, maior é a corrente de elétrons ou corrente elétrica. Questão número 3. O que podemos fazer para interromper uma corrente elétrica? Então a gente viu que a corrente elétrica ela consegue se locomover em elos. Se eu romper um elo, por exemplo,
eu não consigo mais fazer com que os elétrons passem de um local para o outro. Então vou interromper o circuito. Então a partir do momento que eu interrompo um circuito, pode ser como? Pode ser tirando a pilha do circuito, pode ser cortando um fio, eu poderia ter a interrupção da corrente elétrica. Questão 4. Por que as tomadas precisam ter pelo menos 2 pinos? Então, pessoal, a gente viu que lá nas usinas que geram energia elétrica, o tipo de energia que é gerado é energia de corrente alternada. Então, se a corrente ela fica alternada, ora ela vai estar aqui, ó, por um pino, ora ele estará pelo outro, em sentidos que vão se alternando. Então, eu preciso ter pelo menos 2 pinos, porque esses 2 pinos é que vão ficar recebendo por hora a corrente vindo pelo pino, por hora indo pelo outro. Então, ela fica se intercalando, ou seja, ela fica alternando. Por isso que eu preciso de ter 2. Ah, e o terceiro pino? Ó, o terceiro pino que algumas tomadas têm hoje é o pino que ele vai para o aterramento, ou seja, ele aterra o excesso de elétrons que estão sobrando ali na tomada. Esse excesso que ele é tirado, ele permite com que você não tome choque nesses equipamentos que possuem 3 pinos ou que são aterrados. Leia o texto abaixo e responda as questões 5 a 9. Muitos mitos são criados sobre as formas de geração de energia. Muitas páginas na internet falam sobre formas de gerar infinitamente energia elétrica. Seria possível? Você sabe que não. A geração de energia elétrica nada mais é do que uma transformação. Então, galera, a gente não cria energia, a gente muda de um sistema para o outro. Eu não consigo inventar, desenvolver energia do nada. Não, eu vou transformar de um sistema em outro. Questão número 5. Por que não podemos dizer que um gerador de energia elétrica de fato gera energia elétrica? Bom, então nós não podemos dizer que um gerador ele de fato gera, porque na verdade ele transforma energia. Poderia ser o movimento da água para poder gerar energia elétrica, poderia ser o movimento dos gases aquecido em uma termoelétrica que transformaria essa energia em energia elétrica, ou no caso das usinas nucleares, poderia ser a energia das fissões nucleares aquecendo a água para poder gerar um gás, para poder gerar energia elétrica por meio do movimento dos geradores. Então, em todos os sistemas que nós observamos, a gente teve transformação de um tipo de energia em outro, e não criação de energia. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, beleza? Questão número 6. O que estimula os portadores de carga a se moverem de forma ordenada em um circuito? Então, olha só, pessoal, eu preciso criar uma diferença entre os polos, diferença de potencial, ou seja, uma tensão, para que eu obrigue esses elétrons a se movimentarem dentro de um circuito. Então essa diferença de potencial, ou seja, essa tensão que vai gerar para a gente esse movimento ordenado dos elétrons. Lembrando que essa tensão é medida em volts, beleza? Questão 7. Qual é o tipo de geração de energia elétrica mais utilizado no Brasil? Bom, pessoal, a matriz energética mais utilizada no país é a matriz hídrica. Então a gente utiliza o movimento da água dos rios para poder gerar eletricidade, hidro e elétrico. Então são as hidrelétricas. Um dos principais problemas que a hidrelétrica traz é a inundação de grandes áreas que acabam mudando as condições de biomas locais. Questão 8. Por que a fonte de energia nuclear é considerada energia limpa? Então, pessoal, olha só. Lá nas usinas nucleares, a gente tem que as pastilhas que ficam dentro do reator, elas ficam isoladas do meio externo. A gente tem uma blindagem para que aquelas partilhas, a radiação emitida por elas, não tenha nenhuma influência no seu meio externo. Então a energia nuclear é considerada energia limpa, tá ok? Porque durante o processo de transformação de energia, a água não é contaminada e o ar também não é contaminado. 9. Cite outros exemplos de fontes de energia elétrica. Bom, a gente pode aproveitar o movimento dos ventos para poder gerar energia elétrica, então energia eólica. A gente poderia utilizar os núcleos de átomos para poder gerar energia elétrica, então é energia à base do núcleo, que eu chamo de energia nuclear. Galerinha, essa foi nossa aula de hoje. Te aguardo ansiosamente amanhã para a gente conversar um pouquinho mais a respeito da geração de energia.